Eu aqui não poderia deixar, Luca, de começar, né, de forma um pouco mais inspirada, lembrando os versos da Marselhesa. À l'une fin de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Que finalmente chegaram os dias de glória para a França, que vai demonstrando, assim como no resto da Europa, como aconteceu no Reino Unido há pouco tempo, né, que não deseja não a extrema-direita, não a ultradireita, mas os reacionários que tentam tomar conta da Europa, da França e do mundo. Não tem outra palavra para classificá-los senão de reacionários. Essa eu quero ver dizer que não são, porque são e vão ser varridos da Europa. Então, Luca, a minha pergunta para você são duas, na verdade. A primeira é a seguinte, né? Fala pra gente como é que tá o clima na Europa. Você tá em Portugal, aposto que tem gente aí comemorando, aposto que tem gente na Espanha comemorando, que foi o mesmo movimento que aconteceu, a eleição na França, a eleição no Reino Unido, se somam as eleições também no México e se somam também as eleições que estão por vir nos Estados Unidos. Esse é um movimento mundial e eu quero saber, Luca, qual é a impressão na Europa, muito mais do que quantos assentos essa matemática que os reacionários estão fazendo alcançou para cada partido. Porque matemática, a gente sabe, né? O Capês falou assim que eu sou keynesiano, sou mesmo, e é por isso que eu sei que torturar número não vai garantir resultado eleitoral para ninguém, né? Então, vamos lá, eu quero ouvir, Lucas, sua impressão europeísta a respeito disso e também um segundo ponto, que é o seguinte, qual é a percepção que se tem em relação ao nível de coordenação no Nouveau Front Popular em relação às possibilidades de compor o governo, levando em conta que essa eleição, como bem explicou aqui o PP, é uma eleição de 2 turnos proporcionais, né? E dos 306 assentos em disputa, em que tinha uma disputa de 3 partidos, a gente teve uma eleição apenas, PP, de 3 candidatos em 89, porque o partido do Macron e a NFP se coordenaram para retirar candidaturas. Então, eu quero saber, Luca, se perdeu esse clima de coordenação até aqui ou se ele está mantido. São essas as minhas 2 perguntas para você que está aí em comemoração na Europa. Boa tarde a você, Leandro. Eu acho que é importante ressaltar que há sim um sentimento das classes urbanas e jovens de comemoração quando os partidos de esquerda vencem. Mas é importante a gente mencionar que muitos dos partidos que têm vencido, eles não são partidos com a pauta tão de esquerda como nós temos na América Latina. O próprio Keir Starmer, que venceu na semana passada no Reino Unido, ele é um super centrista dentro do Partido Trabalhista, não chega nem perto de Jeremy Corbyn, que o precedeu. Então a gente vê que houve um movimento do Partido Trabalhista de centro-esquerda ao centro para ser eleito de uma maneira muito parecida que aconteceu no segundo turno brasileiro, quando o PT, conjuntamente com outros partidos de esquerda e de centro, caminharam ao centro para convencer eleitores indecisos e vencer Bolsonaro no segundo turno. No caso francês, nós vemos que esse racha na esquerda, ele se dá principalmente no caráter da política externa. Na política interna, nós sabemos que os socialistas, os comunistas e a França insubmissa são contra a reforma previdenciária de Macron, alguns são contrários também à reforma migratória, mais do que diz respeito a ajudar a Rússia ou legitimar as ações russas na Ucrânia, ou legitimar as ações do Hamas, ou até mesmo acabar com todos os vínculos com os Estados Unidos e com a OTAN. Aí há uma divergência clara e isso dificultaria a formação do governo. Ao mesmo tempo em que, teoricamente, a Nova Fronte Popular teria prioridade para formar o governo, já que, historicamente, o líder do partido mais votado se torna o primeiro-ministro, eles não têm a maioria absoluta e aí precisariam mudar o nome de uma liderança um pouco mais moderada para agradar, talvez, os centristas de Emmanuel Macron e conseguirem os votos para a sua eleição. Então, provavelmente, Jean-Luc Mélenchon, apesar de ser o líder mais importante dentro dos partidos de esquerda, é um nome que não agrada nem os partidos centristas e muito menos partidos de direita, ultradireita. Então, eu acredito que ele está descartado como uma opção e provavelmente eles vão trabalhar muito nos bastidores dessa semana para achar um consenso que seja agradável tanto a centristas quanto à esquerda.
Muito bem. O Leandro Ferreira me parece que ele é fã da Marselhesa, né? Que foi o hino entoado durante a Revolução Francesa pelos revolucionários, né? Os sans-culottes, né? Os herbertistas, não é? Enfim. Agora eu pergunto para você, conta para ele o que aconteceu depois, o que eles fizeram logo após a Revolução Francesa. Quantas mil pessoas os revoltosos degolaram até que viesse Napoleão Bonaparte assumir como cônsul vitalício? Aí a esquerda deve estar comemorando mesmo a Marselhesa. Quem será que eles querem degolar? Agora eu te pergunto uma coisa antes de passar aqui para o PP, que ele quer fazer um esclarecimento. E nós vamos passar já para a eleição dos Estados Unidos também. Ô Luca, você me falou que a esquerda está rachada quanto à visão da política externa, né? Com relação à política interna, eles estão todos unidos, não é isso? Será que é isso que explica que a dívida bruta da França já está chegando perto de 250% do PIB francês? Ou seja, percentualmente é maior que a dívida americana, que é 150% do PIB. Eles estão satisfeitos com esse tipo de governo, então? É isso? Bom, já que o Leandro Ferreira, que é economista, não se incomoda com o aumento da dívida pública, com o aumento do déficit fiscal, ser contra as privatizações. Mas na França, pelo menos, Leandro, eles exploram os países africanos. Aí eles tiram as riquezas dos países africanos. Aí eles conseguem se equilibrar. Esquerda cínica. Você quer falar alguma coisa, meu querido Felipe Monteiro? Eu queria apontar algumas considerações aqui. Primeiro, que eu nunca falei que na França é extrema-direita. Pelo contrário, até usei aqui o termo ultradireita para se referir a reagrupamento nacional, porque tem outros partidos de direita, tradicionalmente, na França, como os republicanos, né? Então, nunca falei esse termo extrema-direita. E o que eu acho interessante é essa matemática que vocês fazem, tortura dos números, como bem disse o Leandro, né? Essa ginástica intelectual, ser o mínimo amparo na realidade, querendo achar a vitória onde não tem. Se as eleições de presidente da França são eleições majoritárias, a extrema-direita ou a ultradireita vai mal, e vai muito mal. É bom lembrar que na primeira eleição do Macron, o Macron teve 66% dos votos, exatamente porque houve a união do centro com a esquerda, assim como na segunda eleição do Macron. Ou seja, é natural na França fazer esse cordão, né, sanitário, como diz algum, para não deixar a direita entrar no poder. Direita não, vou colocar reacionário, como bem disse o Leandro, porque direita e esquerda tem sempre conceitos subjetivos, mas reacionário não dá para você fugir do reacionarismo. Então, felizmente, na França, a direita vai mal e muito mal. Tanto é que o Bardella, o líder do reagrupamento nacional, claramente foi a público pedir desculpas. Ele pediu desculpas porque fraquejou nas eleições legislativas na França. Eu te perdoo, viu, Bardella? Olha, ô Jazz, eu dei a palavra ao Felipe Monteiro para ele esclarecer e até, eu não gosto dessa expressão, mas desmentir. Você não é mentirosa para você desmentir. Desmentir quando você disse que ele se referiu à extrema-direita. Mas ele falou aqui, eu ouvi agora. Novamente. Extrema-direita e ultradireita, e depois ele percebeu, falou direita radical. Parece que o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Você não viu o que eu falei? Eu quero ouvir você. Divide a tela, quero todo mundo no debate. Professor Furriela, vamos pra cima. Quero ouvir você. Eu acho incrível que ele conseguiu. E o Luca Bassani segue conosco. Mas divide a tela, eu quero os meninos quebrando o pau agora. Eu acho incrível que ele conseguiu falar extrema-direita quando ele queria corrigir. Ou seja, ele tá provando que na mente dele, pra ele é extremo. E aqui a gente vê um surto psicótico. Qual que é esse surto psicótico? Meu querido Leandro aqui veio e disse: nós estamos vendo na Europa a direita sendo varrida. Lá no Reino Unido, nós estamos vendo os reformistas, que são muito mais à direita do que os conservadores, de fato crescendo. E aqui na França, nós vemos uma vantagem no voto popular, que é o que define as eleições, de mais de 10 milhões de votos. E vamos lembrar aqui que ele falou da eleição do Macron. Quem que era o número 2 nos 2 segundos turnos que o Macron foi?
ela, Marine Le Pen. Então, a lógica de comemorar é querer cantar vitória antes da hora. Todo mundo sabe que no final do dia, embora eles esperassem sim que houvesse uma vitória aqui, o número de engajamento popular por um marketing bem feito, por um dito cordão sanitário aí bem feito da esquerda, foi de fato... Cordão o quê? Sanitário, eles estão chamando assim. Cordão sanitário? Eles estão chamando assim. Cordão sanitário? Sabe o que vai acontecer, Capês, na França? Cordão o mesmo sanitário? que aconteceu no Brasil em 2018. Por que eu falo isso? Porque o que a esquerda faz? Ela chama todo mundo que é um pouco mais à direita de fascista, de nazista. Tá errado, ela ataca. E aí, o que a pessoa que vota num partido ou na Le Pen acaba sentindo? Que é, de fato, me desculpe, perdão, a palavra que é uma merda, porque um cordão sanitário é pra isso. E aí eles se sentem excluídos desse processo e eles cada vez engajam mais. E essa é uma realidade que acontece na Europa. Agora eu fiquei na... Não, você vai falar, mas só quero ver o professor Furriela. É importante rebater isso aqui. Não, mas você vai rebater o quê? Essa fala discriminatória? Não, quando alguém de esquerda... Eu acho o seguinte, quando alguém de esquerda classifica quem não pensa como eles como alguém para ir para um sanitário numa privada, eu acho que isso é discriminatório, preconceituoso, desrespeitoso, prepotente e ditatorial. O que eu acho interessante é o seguinte, o que eu sinto de coração, né? Quando as pessoas começam a se apegar à terminologia direita, extrema-direita, fascismo, nazismo, tanto à esquerda quanto à direita, porque não sabe o que é projeto de Estado, projeto de país. Infelizmente, a gente vive no mundo da retórica, no mundo das narrativas, e a Jéssica ficou falando por 2 minutos sobre terminologia, extrema-direita, ultradireita, direita, cordão sanitário. Isso tudo, para mim, é tudo perfumaria, não leva nada a lugar nenhum. Claro que quando você coloca quem é de extrema-direita no Brasil, então, por que você pediu para corrigir? Que é de direita no Brasil como fascista, tá errado, óbvio que tá errado, ninguém vai defender isso aqui não, eu nunca defendi isso. Então nós temos que colocar o discurso e o debate em outro patamar. Fugir desses lugares comuns que não leva a lugar nenhum e não cria ambiente necessário para você discutir democraticamente determinado assunto. Eu te corrigi, Jéssica, porque na minha introdução eu falei 30 segundos exatamente criticando usar o termo extrema-direita. Mas isso não era perfumaria? Não, mas ele me perguntou isso. O Capês me perguntou, Felipe, o que você acha de usar o termo extrema-direita? Mas eu achei engraçado. Respondi pro Capês. O problema é que você tem que começar a não querer me rebater se eu ouvir o que eu estou falando. Que aí você não acaba ouvindo. Você disse extrema-direita novamente. Não, pelo contrário. Professor Furriela, eu queria ouvir o professor, porque é o seguinte, o Felipe disse, essa questão é de sua menos importância, mas a esquerda, ela só se apega a narrativas. Extrema-direita é uma narrativa. Cordão sanitário é uma narrativa. Genocida é narrativa. Se você deixar essas narrativas perpetuarem, elas vão entrando no subconsciente da pessoa. Então nós temos que marcar em cima. Aqui, quando falar extrema-direita, eu quero saber por que é extrema-direita. Eu quero ouvir o professor Manuel Furriela, que é o grande especialista aqui, os todos são, mas o professor é o professor dessa área. Bom, o que acho que a gente tem que começar aqui é esclarecendo conceitos. Então, veja só, o que a gente tinha classicamente como esquerda e direita, dentre as várias acepções, mas basicamente, esquerda, o maior envolvimento do Estado, uma maior participação do Estado na economia, estatização e também maiores programas sociais mais amplos. À direita, você tinha uma maior liberdade econômica, menor participação do Estado, tanto é que vem as privatizações nesse pacote, o que não vem com a esquerda. E aí, nós temos agora um novo cenário onde as partes se acusam de serem radicais, ainda mais nos 2 pontos, tanto de esquerda quanto de direita. E aí, por que se chamam, às vezes, alguns grupos de extremistas? Porque as propostas, elas transitam com autocracia, elas transitam com liberdades que não são admitidas, elas transitam com um radicalismo que pode fazer com que a sociedade perca seus valores. Então, aí só para a gente conceituar um pouco. A partir do momento que você tem partidos, que você tem candidatos que apresentam propostas reformistas que não fogem do que aquilo que é estabelecido constitucionalmente, legalmente, a gente também não pode ficar radicalizando. É pura narrativa de candidatos. Eles taxam os outros de formas depreciativas para conseguir favorecimento eleitoral. Olha que interessante, se você pegar esses grupos mais extremistas, que não são propriamente aqueles que foram eleitos, nem à esquerda nem à direita. Esses, se você pegar os radicais, são grupos menores. As propostas são as mesmas. Retirada do apoio da Ucrânia.
apoio às pretensões russas, pelo menos as territoriais, na Crimeia, por exemplo. E outras tantas, como, por exemplo, também revogar a reforma da Previdência. São as mesmas do grupo extremista de esquerda quanto de direita. Então, veja só, eu acho que não se pode taxar dessa forma como estão fazendo. E se a gente pegar o discurso da Le Pen, acompanhem, ouçam. Ela se afastou dos radicais da Alemanha, ela se afastou dos extremistas e as propostas não são tão afastáveis sanitariamente como dizem. Eu não estou defendendo ela. O eleitor da França vota em que quiser. Eu só estou falando que a gente tem que respeitar um pouco mais as opções das pessoas e acusar um pouco menos de ser ilegal, irregular, aqueles que têm uma opinião diferente da que a gente tem. Respeitar o outro, respeitar os oponentes e deixar de lado esses que querem radicalizar por completo. Esses que querem radicalizar por completo não conseguem implementar, porque é tudo ilegal que eu falei aqui. Aceitar que grupos mais à direita saiam vencedores ou aumentem o seu percentual não significa colocar a França no caos, nem significa dizer que tem que montar corredor sanitário. Essa é a minha opinião em respeito às opções que as pessoas têm direito a ter, levando um pouco mais o país à direita ou à esquerda. Luca, eu vou chamar você, eu quero você como comentarista, para comentar essa expressão fascista, extremista, de chamar de cordão sanitário quem não pensa como a esquerda. Mas antes, o Leandro Ferreira, que não é radical, mas é de esquerda, pediu a palavra, eu tinha prometido para ele. Em seguida, eu queria que você comentasse. Professor Leandro Ferreira. Ô, Capês, quando alguém se referir a mim como radical, saiba que eu me sinto elogiado, tá? Ah, bom. Desculpa por ter te ofendido, chamado de moderado. De forma alguma. Moderação também é bom. Mas eu queria só, Jazz, fazer aqui um comentário que, assim, você mencionou que a soma dos votos da direita é maior que a soma dos votos da esquerda e que, portanto, a eleição que importa de verdade, que é a presidencial, vai ter um resultado favorável à direita. Agora, resultado de eleição não tem margem de erro. Não adianta dizer que é para mais ou para menos. E aqui a gente tem uma soma dos votos da RN, republicanos e os independentes de direita, que é de 13,8 milhões de votos. Se você somar, e só a RN, 10 milhões e 600. Só a esquerda, nesse agrupamento que ganhou a eleição ontem, dá 9 milhões. Tudo bem, né? É menos, mas aí você tem o partido do Macron com 6,8 e a esquerda independente com 500 mil de votos, o que dá 16,3 milhões. Então, não é margem de erro que vai resolver aqui resultado de eleição na marra. É o que eu disse, não adianta fazer matemática criativa, não adianta dar pedalada de voto nessa eleição. Não vai ter choro nem vela. Não, olha, só um detalhe, porque o Luca mesmo na introdução muito bem ressaltou que no voto popular, e de fato isso aconteceu, eles estão à frente. O que você disse, Leandro... Por 800 mil votos. Mas isso é à frente? Mas se somar os votos do centro, não é à frente, porque a eleição tem 2 turnos. Então, mas só para concluir aqui o pensamento... Só para concluir aqui, a lógica é, você disse, a direita foi varrida... Não foi, vai ser. Vai ser da Europa. Não foi e não será. Esse é o jogo democrático. E tem que aceitar, gente. Tem gente que tem sua representação mais à direita e tem que parar de tratar todo mundo como maluco. Jess, eu não gosto. Jess, não posso... Até respondo em casa por isso, interromper mulher no meio da coisa. Mas não adianta. A direita está sim tendo... Eu procurei esperar a sua fala para rebater. A direita está sim tendo resultados contrários ao que ela esperava na Europa toda e no mundo todo. Vai acontecer cada vez mais, pode esperar. Muito bem. A Jazz não se incomoda de ser interrompida, porque ela é uma debatedora tenaz. Agora, Jazz, eu notei um ato falho no Leandro Ferreira, quando ele fala... Tudo bem, é menos. Eu aprendi a prestar atenção nos debates, lá no Tribunal do Júri. Quando ele admitiu, tudo bem, é menos, que a esquerda tem menos voto do que a direita. E está registrado. Então, esquerda... Aliás, o Luca, passou uma imagem agora há pouco, teve um corte aqui, entrou uma imagem lá da França, de um monumento pichado pela esquerda. Os grafiteiros adoram de esquerda pichar. Eu queria ouvir você... Olha lá, como eles amam o patrimônio da França. Olha lá, pichando, urinando. Ah, que beleza. Olha, estão comemorando, né? Me parece que Luca Bassani,
Eles estão com um sanitário na cabeça, né? Parece que, já que precisa de um cordão sanitário, precisa arrumar para eles. Luca, eu quero você falando agora, porque nós vamos entrar na eleição americana, que é muito mais importante para nós, apesar que o Macron vem se meter no nosso agronegócio toda hora. Mas eu quero ouvir o seu comentário, meu querido professor também, Luca Bassani, o homem de 208 cidades, países, desculpe, 208 países. Na verdade, não existem 208 ainda, são 112 países visitados, mas obrigado pelo caloroso... Mas de cada país você visitou várias cidades. Sim, já são quase 1.000 Quantas cidades. são? Agradeço sempre. Perto de 1.000 cidades no mundo já visitadas. Então, desculpa ter diminuído. Vai. Não, imagina. Agradeço sempre o carinho que me recebem aqui na mesa. Em relação o que o professor Furriela falou, é exatamente tudo que eu concordo, uma colocação extremamente pertinente, porque para mim, pessoalmente, o que é extremista é o que está fora da ordem democrática. São de extrema direita quem quer acabar com a democracia e instalar uma ditadura militar de direita. E é de extrema esquerda quem quer fazer isso. Instalando uma ditadura do proletariado ou uma ditadura comunista. Então, e é isso que a gente não vê acontecendo. Por isso mesmo essa terminologia extrema esquerda, extrema direita não é correta ao meu ver. Podem ser esquerda radical, direita radical por certos valores, mas não são extremistas porque não querem de fato acabar com a democracia. Das eleições. Tanto é que participam das eleições e aceitaram o resultado delas, mesmo sendo menor do que imaginavam que seria.